Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vamos conversar a respeito de audiência referente ao canal oficial de Pokémon no YouTube e sobre os episódios de Pokémon Horizontes. Inclusive uma comparação foi feita, acho justo a comparação, mas a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de interpretar isso, inclusive não ser desonesto com a informação. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu dei uma pausa aqui no canal nesses últimos dias porque foi meu aniversário ontem, então eu queria aproveitar, mas estamos de volta e inclusive já aviso pra vocês, teremos vídeos importantes essa semana, então fiquem ligados aqui, deixa seu like já pra dar aquele gás, comenta aí se você quiser receber as notificações, porque é assim que o YouTube funciona. Bora lá então pra mais um vídeo, deixa seu like, ele ajuda demais e é isso aí. Bom, na semana passada eu conversei com vocês a respeito de audiência na TV japonesa a respeito dos episódios de Pokémon Horizontes, os dois primeiros. E conseguimos aí uma taxa de audiência de 2.4. Lembrando que o anime Pokémon foi um episódio duplo naquela semana. E também tem o elemento curiosidade. Muitas pessoas gostam de ficar vendo, né, como é o primeiro episódio. O mesmo pro último episódio costuma ser assim. Mas já faz muito tempo que Pokémon não mantém uma constante nesse top de audiência, tá? Esse ranking de audiência, ele é baseado numa região apenas do Japão. Então eles pegam isso como uma estatística para determinar a audiência. Mas a gente sabe que está sujeito a erros como qualquer outra coisa, né? Porém, a gente costuma usar isso como base para ter uma noção de como o anime vai. E o anime Pokémon já não aparece nesse top 10 há um bom tempo. Tá? Bom, de qualquer forma, 2.4 foi essa recepção do novo anime Pokémon e, consequentemente, temos aqui as informações a respeito do YouTube. E agora nós temos o episódio 1 de Horizontes com 2.2 milhões de cliques por episódio, tá? Episódio 2 com 1.4 e o episódio 3 também com 1.4 milhões de cliques aí pro vídeo, tá? E agora, o quarto episódio, ele já decaiu bastante, ainda mais porque ele foi um episódio de apresentação de outro personagem. Então, assim, em teoria a gente esperava que ele poderia ter uma recepção um pouco mais calorosa. Porém, não foi assim. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, ele atingiu 641 mil visualizações. E agora ele conta aí com 802 mil visualizações, tá? Lembrando que ainda temos alguns dias para fechar uma semana, então é possível que esse episódio acabe alcançando aí cerca aí de 1 milhão de visualizações no mínimo, tá? O que é interessante também é a gente perceber que no Japão não existe só um site que mostra o anime Pokémon. Há diversos outros sites que revelam pra gente o episódio, né, lá no Japão, e que as pessoas acompanham. Então o YouTube é um dos. Mas em base do YouTube a gente começa também a perceber como o Japão vem recebendo esse novo anime Pokémon. É natural esse tipo de diminuição na visualização, porque esse anime ele vai enfrentar diversas situações, tá? A primeira, obviamente, é por ele ser algo completamente novo. E, segundo, ele está enfrentando uma situação nunca vista antes em relação a uma mídia Pokémon, principalmente um anime, porque o anime Pokémon sempre foi o anime Pokémon do Ash. A gente tinha situações onde uma saga era inferior à outra em relação à sua popularidade, mas ainda assim se mantinha com o mesmo protagonista, que era o Ash, e ele tem uma base de fãs muito grande. Então, querendo ou não, você tinha um público fiel ainda que acompanhava o anime semanalmente. Aqui, provavelmente, muitos fãs vão se afastar do anime por uma questão de não ter interesse em assistir algo relacionado a Pokémon que não seja com o Ash, não ter o interesse mais de acompanhar uma coisa do começo. Há muitas situações que fazem uma pessoa perder o interesse em assistir uma coisa, principalmente quando você tem essa mudança de protagonismo, tá? E com o anime Pokémon é muito mais forte porque são quase, 27 anos aí de anime Pokémon na TV. Então é muita coisa mesmo, tá? E esses números, eles puxaram mais atenção porque queriam fazer um comparativo com o especial de 11 episódios do anime Pokémon do Ash.
E nós temos as informações a respeito dos primeiros episódios, dos 4 primeiros, e colocando em comparação, não é tão bonito de se ver, né? O primeiro episódio de Horizontes com 2 milhões, enquanto o primeiro episódio do especial de 11 episódios de Pokémon foi com 3. Já o 2 tem 2.1 milhões de visualizações, enquanto o episódio 2 de Horizonte conta só com 1.3, na época da comparação, agora com 1.4. O 3 do especial, 2 milhões. E o 4, 1.5. Comparado com Horizontes, não é um número muito interessante. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente acompanha esses comparativos, porque a gente vai simplesmente apontar no que a gente tá vendo. Baixa audiência, ninguém tem interesse, esse anime vai flopar e vai acabar. E não é bem assim que funciona, tá? Esse novo anime, ele vai passar por todo um processo. Então ele está passando por esse processo de fazer com que as pessoas entendam que esse é um novo anime Pokémon e também de cativar uma nova fanbase. Se ele vai ser efetivo nessa jornada, só o tempo. Só o tempo nos dirá o quanto esse anime vai ser positivo em relação à audiência. Esses primeiros episódios ainda é muito cedo para dizer, olha, é o fim. Eles provavelmente devem cancelar essa série em algum momento. Não dá para falar isso agora, tá? Vai ser trabalho de formiguinha mesmo. Em algum momento a gente talvez consiga ter uma base, quem sabe daqui 1 ano ou 2 anos de transmissão desse anime, que aí a gente vai poder ver de fato como o Japão vem reagindo com essa nova animação. Pokémon tem uma base de fãs grande, tá? Então acredito que mesmo que não seja como foi o do Ash, ainda teremos uma boa audiência a respeito do anime Pokémon. Mas, obviamente, né, vai ser cobrado principalmente pela galera mais antiga a reação de ter trocado o Ash e não ter sido acima da expectativa sobre troca. Porque muito se falava, tinha que tirar o Ash, tinha que trocar o Ash, tinha que tirar o Ash porque a audiência ia pros ares, etc. Mas eu ainda acho essa comparação um pouco injusta. E por que eu acho que a comparação é injusta? Justamente porque nós temos uma situação aqui que é um personagem, uma história, um anime de mais de 25 anos de transmissão contra um anime completamente saído do forno, assim. Então, não dá pra ter essa comparação e, enfim. Porém, eu entendo que, muitas pessoas queriam algo completamente diferente. E eu acho que não era a questão. Nunca se tratou de mudar os elementos do anime. Foi a respeito de mudar apenas a história. É só sobre isso. Os elementos continuam lá de qualquer forma. Eu acredito que esse anime, ele com certeza é um anime experimental, sabe? Essa é a minha opinião agora falando. Ele quer testar o público. Por isso que não se tem Ash, por isso que não se tem história do Ash, por isso que não se tem absolutamente nada a respeito do Ash. É algo experimental para eles terem essa noção de como o público vai se comportar. E sinceramente, eu acho que eles já esperavam o pior para esse anime, com certeza. Por que eu digo isso? Porque eles sabem da fanbase que o Ash tinha, o Ash e o Pikachu. Então, eu duvido muito que eles seriam tão ingênuos, ainda mais japoneses que, enfim, são extremamente conservadores em relação a mercado, e eles estão fazendo um experimento aqui. Eles querem ver como o público vai reagir a novas histórias e ver como tudo isso vai se formando com o tempo. Então, no momento, eu acho que é muito cedo para tudo. Ainda assim, queria trazer essa informação para vocês, porque ela pipocou bastante ali entre o dia 29 e o dia 30, só que como eu tava, comemorando meu aniversário, infelizmente eu não pude trazer essa informação pra cá. Mas tenha em base que é só o tempo. Lembrando também que vários episódios de Jornadas ficaram abaixo da média, assim como Sun Moon. Nem todo o episódio conseguia 1 milhão de visualizações. Muitos episódios em uma semana, depois de estarem no YouTube, não chegavam a 1 milhão de visualizações, tá? Isso é muito importante também. Vários
episódios. Inclusive, episódios que eu julgava que seriam extremamente, assim, fortes em requisito de visualização, não foram tão fortes assim. Então, é tudo uma questão de interpretação e deixar o tempo falar por si só. Se você me perguntar a minha opinião sobre o que eu acho desses números, eu acho que são números impressionantes enfrentando as situações que ele está enfrentando, que é a ausência do Ash e do Pikachu no anime e também algo novo, diferente do que estava sendo transmitido. Porém, a gente sabe, não espere um anime completamente diferente do que era em relação ao do Ash. É um anime infantil ainda. A ideia aqui é apenas mudar a história. Não são números fantásticos, mas está indo bem para um anime que não está se escorando em absolutamente nada referente ao passado do Ash. Acho que está sendo um anime ok e a ideia é cultivar e criar uma nova audiência. Qual a sua opinião sobre isso? Diga aí nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Fui!